Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. E hoje a gente vai ter um teste muito, very special. Moramos em um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, como diz a música. Ué. E a gente tem muita variação de temperatura, galera. Eu que moro aqui no sul, no Rio Grande do Sul, tem vezes que tá 16 graus, tem vezes que tá 4 graus. Tudo isso? Em média no ano, eu acho que fica ao menos uns 20 graus na média. Mesmo no calorzão, no verão, que dá umas máximas de 35, em alguns lugares deve até rachar uns 40, que o pessoal que tá mais pro norte do Brasil já é mais normal. Perdi meu fluxo de explicação. Mas o que eu quero dizer resumidamente, a gente tem uma variação muito grande de temperatura no país. Concorda? Beleza. Agora, galera, essa diferença de clima, o quanto que isso impacta em performance no computador? Eu jogando em 16 ou 18 graus, eu tenho X FPS, eu tenho tantos pontos em benchmark, eu tenho uma utilização e rotação de fãs maior nos fãs da placa de vídeo ou no cooler do processador. Eu acho que todo mundo obviamente vai dizer que sim, tem diferença, claro, né? Quanto menor a temperatura, qualquer componente eletrônico agradece muito. Mas agora, o nosso objetivo de hoje é ver o quanto que isso impacta e se é realmente significativo. Então é isso que a gente vai ter no vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês curtam. Se gostar, não esquece de deixar o like e se inscreve aí no canal MW Informática também. E dá essa força que é muito importante. Lembrando também, galera, que esse vídeo é o oferecimento da Rise Mode, patrocinadora do canal. Eles fazem air cooler, water cooler, fã para gabinete, suporte de controle, suporte de headset, memória RAM, SSD, gabinete. E eles estão patrocinando o canal, estão dando uma ajuda muito bacana pra gente trazer mais conteúdo. E com isso eu peço pra vocês também, galera. Segue o Rise Mode, tem o Instagram deles aqui embaixo na descrição e o site deles também. Feito isso aí, vamos lá. Então galera, a gente tá aqui agora na sala para fazer o teste inicial e o meu computador tá aqui embaixo no lado da mesa e ele tá equipado no momento com uma GTX 1080 e de processador um Ryzen 5 5600X, 6 núcleos, 12 threads e a 1080, que já não tá tudo aquilo, né? Já não é a GPU zona, mas em Full HD serve muito bem. A nossa temperatura ambiente aqui dentro nesse momento é de 33,6 graus Celsius. Para mim tá quente aqui, já tô no suador. A gente tá aí, ó, 33,4, essa é a temperatura ambiente aqui, tá? E pra gente ter um comparativo, a gente vai fazer alguns testes em programas de benchmark e jogo, tá? O jogo que a gente vai testar, que é o que eu tenho disponível aqui no momento, é o Middle-earth Shadow of War. Tem um modo de benchmark no jogo, isso é bom. Então dá pra testar certinho lado a lado. E nos aplicativos, a gente vai ter um teste no Cinebench R20, 5 minutos de teste de estresse no AIDA 64 Extreme, um teste de performance no Crystal Disk Mark, para ver a velocidade do SSD. E para finalizar também, um teste no Superposition Benchmark, que testa a GPU também, tá? Então é isso aí, galera. Nossa temperatura tá aqui, ó, 33 graus Celsius aqui. Vou começar aqui os testes, vou anotar os resultados e depois a gente já volta mudando a situação de temperatura. Tô com o ar ligado aqui em cima, ele tá esquentando aqui e é isso aí. Ó galera, terminei os testes, tá? Levei alguns minutos, tem aqui, salvei na pasta. Teste do AIDA 64, 5 minutos de teste de estresse, Cinebench R20, Crystal Disk Mark, o Shadow of War e Superposition Benchmark. A gente tem 5 testes aqui, tá? Olha a temperatura atual aqui, mostrei alguns tempos ali pra vocês, estava até batendo 35. Deu até um sono, cara, de ficar aqui nesse abafado aí, cara. Verdade, tô até com uma cara aqui, ó, meio suada, aqui, meio dormindo aqui do calorzinho aí. Então assim, galera, o que eu vou fazer agora? Vamos mudar toda a situação. Ó, modo geladinho. Vocês viram que tava configurado para 30 graus aqui, mas foi 35, né? É, com o PC ligado e tal junto, né? Ajuda, né? Ó, a mínima aqui é 17 que a gente vai conseguir chegar. Então nesse momento o computador não tá tendo nenhum estresse, ele tá em idle, ocioso, baixo consumo. As peças aqui vão baixar a temperatura. O ambiente geral aqui também vai começar a baixar a temperatura. Eu vou deixar rolando um tempinho aqui até que a gente chegue nos 16 ou próximo disso para conseguir fazer os próximos testes, né? Que é o mesmo teste, né? Só para mim pegar esses dados aí.
Galera, já passou um bom tempo aqui que eu tô esperando a temperatura baixar. Se bobear dá quase 1 hora, não cheguei a ver qual foi o horário que eu botei pra começar a esfriar. Tá configurado pra 17 graus, mas não tá tendo jeito não. Tá ficando em 24, 25 graus e tá na espera de um milagre aqui pra baixar mais. Então, não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer o nosso teste com essa temperatura ambiente aqui, de 24, 25 graus. Embora a temperatura ambiente eu tô achando que tá menos, mas até zerar aqui, é isso aí mesmo. Mas é isso aí, 24 graus Celsius. Vou recomeçar os testes aqui mais uma vez, pegar os resultados. O PC continua ali quietinho no canto dele. Vou terminar os testes e depois a gente passa para ver os comparativos. Muito bem, galera, os testes no modo frio em 25 graus Celsius acabaram. Já reuni aqui todos os dados. Temperatura atual do ambiente agora é 26, foi para 27. Ó, a pontinha dele tá aqui. Não esfriou. Ó, tô com o bafo quente. E é isso aí. Arredondando, a gente teve uma diferença de 10 graus Celsius. Então eu mostrei na timelapse pra vocês, alguns momentos estava com 35 graus. E durante esse segundo teste no modo frio, né? Tava em 25 graus também a maior parte do tempo. Então a nossa temperatura ambiente, né, a nossa simulação aqui é com uma variante de 10 graus Celsius antes e depois. Vamos para a briga agora. No teste de 5 minutos com o AIDA 64 Extreme, fazendo o teste de estresse FPU no processador, o que faz exigir mais dele, 100% de utilização, consumo também. Vamos ver como é que ficou. Essa primeira captura de tela é com o modo quente, em 35 graus Celsius o ambiente. E aqui a gente tem alguns dados da placa-mãe, Gigabyte, e alguns pinos aqui, umas informações de temperatura. 48 graus Celsius, eu vou pegar as máximas, 48, 73, 59, 49 e 57. Isso aqui são alguns sensores na placa-mãe, tá, galera? Esse segundo aqui eu acredito que seja do processador em si, tá? Que pegou na máxima 73 graus Celsius. Isso aqui no modo quente. Olha o RPM dos fãs, chegou a 1513 RPM, e o segundo RPM aqui é da bomba, tá? É o water cooler que eu tô usando aqui, é o Frost 360 da Rise Mode que eu tô usando, e ele tá ali em 2272, mostrando em software, né? Eu peguei aqui, ó, no AIDA 64 também as temperaturas de placa de vídeo, tá? Só que isso aqui a gente vai ver que no modo frio, a GPU ficou com uma RPM muito maior, mesmo ela sendo inutilizada, e resultou numa diferença grande de temperatura. Mas aqui é porque os fãs ficaram com a RPM maior e que deu essa diferença toda. Então nesse caso aqui não tem como fazer essa comparação. O que mais a gente vai ver aqui é a temperatura do meu HD de 2 telas que eu tenho aqui Samsung, que chegou a uma máxima de 45 graus Celsius com a temperatura ambiente em 35 graus, e o SSD TeForce que eu tenho aqui também, que chegou a 59 graus Celsius de operação. No modo frio então, com a temperatura ambiente de 25 graus, a gente teve aqui, ó, essa tabelinha aqui, ó, reduziu bastante os valores, tá? E eu coloquei as porcentagens no qual a gente teve uma baixa, né, de temperatura. Esse segundo sensor aqui, ó, que corresponde a processador, a gente teve menos 8,2% na redução de temperatura, né? Reduziu 8,2% da temperatura. De 73 a máxima foi para 67. Isso com 10 graus de diferença a menos, né, no ambiente externo. O restante aqui, eu anotei esses 3 primeiros, a diferença aqui. Aí aqui, ó, na questão de RPM, a gente pode ver que ficou um pouquinho menor também o RPM máximo. Chegou a 1339. Deu uma redução de 11,5%. O segundo RPM, que nem eu falei que é da bomba, né, ficou nos 2000 e poucos também no máximo ali, ó, bem parecido, tá? Na verdade, um empate técnico. 8 RPM de diferença. É quase, bem dizer, nada. O Samsung foi para 38 graus Celsius, caiu 15,5%. E o TeForce, o SSD, foi para 44 graus Celsius e caiu 25,4% de temperatura. Essa média aqui dessas reduções gerou uma redução de 20% geral aqui da máquina, com 10 graus Celsius a menos no ambiente. Continuando agora com o teste do Cinebench R20, galera. Aqui é o nosso teste com o modo quente, e a nossa pontuação do Cinebench foi de 3.857 pontos. Já com o modo frio, a temperatura mais baixa, a pontuação foi para 3.999, o que deu um benefício de 3,7% a mais de performance, e eu acredito que dá para colocar isso como empate técnico. É uma diferença bem baixa mesmo, tá? Mesmo tendo aqui as diferenças de temperatura aqui, ó, no processador, ó, no sistema geral ali na placa-mãe e sensores, ó, tem uma temperatura bem menor. A diferença em performance mesmo não chegou a impactar tanto, né? Em temperatura sim, mas em performance em si, que era uma das questões que a gente tinha aqui para ver nesse vídeo, não foi afetada. A única coisa que ficou afetando ali é o RPM, que ficou um pouco maior, o que acarreta em mais ruído, o computador mais barulhento, mas na performance mesmo,
que é o que interessa no fim das contas, ficou na mesma. Passando para o aplicativo Crystal Disk Mark, eu fiz o teste sequencial de leitura e escrita, e com a temperatura quente, o SSD, que foi o que eu testei aqui, ele chegou a uma máxima de 66 graus Celsius, tá? E essa aqui foi a velocidade de leitura, 4.958, e de escrita foi 1019 megabytes por segundo. Já com a temperatura mais baixa, nossa temperatura máxima nele, no SSD, foi de 50 graus Celsius, reduziu 24,2%. E as velocidades foram 4.897, deu uma leve aumentada, mas a escrita caiu, foi 1013. Na verdade, os dois aqui foi empate técnico. Mais uma vez teve benefício em temperatura, mas na performance em si, mesma coisa. No Superposition, que é teste de 3D, como se fosse um game, o teste foi feito na resolução Full HD qualidade alta. Com o modo quente, a gente teve a pontuação de 11.169. O FPS máximo foi 108 e o FPS médio foi 83. A temperatura mínima foi 54 e a máxima 73, com 99% de uso da GPU. Ela chegou a essa tensão aqui de V-Core, chegou aqui na temperatura máxima de 73, que a gente viu ali. Esse foi o RPM máximo dos fãs, 2.523 rotações por minuto. E aqui o Power, que foi o consumo da placa, 106%. Chegou até a consumir 6% a mais do TDP padrão de fábrica dela. Agora, no modo frio, a nossa pontuação aumentou aqui levemente, só que só 1,7%. Empate técnico também. O FPS máximo foi 106, um pouco menor do que no modo quente, mas a média foi para 85, um pouco maior que o modo quente lá, que ficou em 83. As temperaturas máximas e mínimas também foram bem menores, ó, 54,73 foi para 36,64. Uso também 99%. A tensão máxima de operação foi um pouquinho menor aqui do que o caso anterior. E uma outra questão curiosa aqui é que, na verdade, no modo frio, com temperatura mais baixa, a placa ficou com um RPM mais alto ainda, então influenciou nisso aqui também. A placa de vídeo estava doida. Quando estava mais quente, o fã não rodava tanto. Quando estava mais frio, o fã rodava mais ainda. Nada a ver, né? O consumo foi parecido, mesma coisa, na verdade. E as frequências aqui, ó, a frequência do Core Clock foi um pouquinho maior do que o modo quente. Ele pegou uma frequência um pouco maior com o sistema mais frio. Mas na performance mesmo que interessa, mesma coisa que nada. E para finalizar, a gente tem um lado a lado de teste do Shadow of War. E assim, em questão de performance também, a gente teve mesma quantidade, bem dizer, de média nos frames e 1% low também, bem parecido. Ao final, tudo fica equilibrado ali na mesma história. A única coisa que está realmente diferenciando de um caso para o outro são as temperaturas do sistema, mas a performance em si não foi realmente afetada, não teve nada de muito, ficou na mesma. Então com isso, galera, nesse vídeo de hoje a gente pôde concluir que as diferenças em temperatura no ambiente, onde é que a gente tem lá o PC, os componentes sofrem com essa diferença de temperatura, óbvio, mas a performance bruta em si fica a mesma. Não existe uma mudança significativa mesmo. Que merda, hein? Tem um pouquinho de diferença, mas é imperceptível. Com isso aí, nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, se junta aí, comunidade MW Informática. Muito obrigado pela força mais uma vez e pela presença. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!